Glória a Deus. 157. Vamos louvar a Deus com o cântico 157. Glória a Deus. Nessa mesma alegria. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Testemunhança, aquele que volta a trabalhar, saudação para transmitir uma obra, para contar esse é o momento, vem à frente, sirva a Deus conforme aquilo que Ele requer de cada um de nós, e nós permanecemos numa santa comunhão, para que todo o Senhor venha operar no nosso meio também nessa noite. Estamos nessa santa liberdade, Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, glória ao teu nome. Bendito Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agradeço o Senhor nessa noite por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu coroa de vida eterna. Glória a Jesus. Eu sou uma filha fiel à Sua palavra. Também nessa noite eu quero agradecer a Deus, porque o Senhor preparou uma viagem para mim para aqui. A minha mãe, ela teve Covid e ela teve muita sequela, ela passou muito mal. Glória a Deus. Precisava fazer essa visita, Deus preparou. Quando eu cheguei lá, ela estava Glória a Deus. na última fotografia dela, ela já está se sentindo bem, estava andando. Glória a Deus. Também quero agradecer ao Senhor que eu volto, meu esposo veio passar mal, gastrite, fiz um voto Aleluia. que com ele, libertasse logo, embora demorou uns dias, o Senhor deu o encontro dele. Também quero agradecer essa semana, Glória a Deus. que eu passei uma aflição também, a minha garganta veio a ficar inflamada, e eu achava que fui ao médico, né? Aí ele foi pedir um teste de Covid, eu fiz, deu negativo. Eu agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu só fortemente no meu coração, irmãos, para contar uma obra que o Senhor fez no passado. Irmãos, eu me casei em 2007 e eu e meu esposo, nós damos entrada no financiamento de Aleluia. uma casa Glória a que Deus. ela era a casa dos nossos sonhos. Era a casa que eu queria. Quando eu fui ver, o Senhor colocou o desejo de Aleluia. e nós estava como se fosse dar tudo certo. Procuramos a papelada, quando entramos na caixa, foi dando tudo certo, foi mais ou menos um ano. E quando foi de 2008 para 2009, ainda estava em andamento, né, a papelada, e eu vim congregar, e eu deixei o meu esposo em casa, e eu falei, amor, você vai congregar? Ele falou que não. E aí eu vim congregar e foi o nosso saudoso irmão Firino que atendeu o culto na época. Eu me lembro que ele ficou ali na janelinha. E eu me lembro que ele veio e eu não sabia que ele tinha vindo. E eu me lembro que o irmão Firino, ele olhou para um servo de Deus que estava ali e pregou, irmãos, vai ser 7 anos de prova na sua vida. Glória a Deus. E eu falei, ai Senhor, quem será que esse servo que o Senhor está falando? Aleluia. Glória ao teu E eu me nome. lembro quando eu cheguei em casa, eu fui conversar com meu esposo e ele falou, amor, era eu, esse servo que ele pregou, porque a hora que você saiu, o Senhor tocou no meu coração de eu ir congregar. E eu falei, ai amor, mas você foi, né? Ainda fiquei meio assim. Mas eu falei, se o Senhor falou, ele vai passar com a gente esses 7 anos de prova. E eu, irmãos, agradeço ao Senhor que o Senhor passou com a gente, porque foram 7 anos de prova certinho. Em 2011, meu filho nasceu, como os irmãos sabem, a gente teve diagnóstico. Nós tivemos um comércio, os irmãos também, de conhecimento de alguns. Irmãos, na época, eu me lembro que eu não tinha crédito para comprar em lugar nenhum, porque a gente ficou devendo em vários lugares. E eu me lembro uma vez que eu vim buscar de Deus, falei, Senhor, meu nome está sujo, todo lugar que eu olho, meu nome está sujo, gente cobrando. E eu não queria que a situação tivesse chegado nesse ponto. Eu me lembro que o irmão falou, uma vez o irmão deu a palavra e ele falou assim, irmãos, você crê alguém aqui que o Senhor vai limpar o seu nome? Glória a Deus. E aquele dia eu falei, Senhor, eu creio, eu quero pagar tudo certinho, mas eu creio que o Senhor vai sim fazer essa obra na minha vida um dia. E nesses 7 anos de prova, irmãos, foi tudo isso. Nós tínhamos o comércio, até que o comércio que a gente tinha, eles davam um bom dinheiro, mas era como uma sacola furada. O dinheiro entrava e o dinheiro não rendia. Eu me lembro que eu ia no supermercado, eu trazia uma sacolinha só de compra e trabalhava, e naquela luta do diagnóstico do meu filho. E foram muitos anos de prova, irmãos. Eu me lembro que quando eu falei para o Senhor que eu não estava aguentando mais, foi quando o Senhor veio e trouxe, né, foi em 2016 que venceu 7 anos, que foi quando o Senhor começou a melhorar as coisas na nossa vida. E agradeço ao Senhor, irmãos, nessa parte do nome, eu consegui pagar todas as contas. Nós recebemos muitas humilhações, irmãos. Teve uma vez, quando a gente ficou devendo um aluguel, né, do comércio que a gente estava,
A moça, ela veio, né, com o papel do oficial já para fazer o despejo, e ela veio para nos humilhar. Só que chegou ali dentro, ela conversando com a gente, ela falou assim: eu não vou deixar de cobrar porque eu vim aqui para isso, mas vocês são servos de Deus. E eu vou sair daqui, eu vou facilitar para vocês. Vocês vão pagar essa conta da forma que vocês puderem. Eu agradeço, não tem como contar tudo, porque foi 7 anos de prova e foi muito luta. Mas eu agradeço ao Senhor que hoje eu posso dizer, irmãos, que o meu nome está limpo. E às vezes eu posso comprar, sabe? Às vezes eu vou assim em alguma loja, eu me lembro dessa época, eu falo, Senhor, eu me lembro quando eu precisava do nome de outras pessoas. Eu me lembro e era muito humilhante, mas hoje, graças a Deus, o Senhor Ele me dá essa liberdade e várias outras. Ainda tenho algumas partes que ainda estiveram nas mãos do Senhor, mas foi essa obra que o Senhor trouxe para eu contar. Foram 7 anos de prova certinhos. Quando deu 7 anos, o Senhor começou a nos abençoar. E eu agradeço o Senhor por ter nos dado força para passar. Agradeço o Senhor por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus Israel. Bendito. Amém. Sou grata a Deus também por o santo batismo, por conservar de pé Deus neste momento. Na verdade, eu sou grata a Deus porque nossas muitas faltas, nossas fraquezas, Deus tem vindo ao nosso encontro. Glória a Deus. Essa final de semana passada, meu filho estava bem resfriado, né, bem gripadinho. E nós estávamos cuidando e de repente ele começou a ter febre na escola e uma das professoras, estagiária, falou, Noemi, o Elias está com febre. E isso deu uma preocupação bastante em nós. Uma que ele é muito grudado com meu pai e não ia ter como a gente separar totalmente dele. Isso deu uma preocupação, uma aflição na gente e nós fizemos um voto diante de Deus. Deus permitisse que desse negativo, porque ele estava suspeito de Covid. E muito foi a aflição nossa, nós tentamos não passar, mas só Deus sabia o coração, né? De uma mãe ou que seja do avô, nós ficamos muito preocupados. E quando nós chegamos na sexta-feira agora, nós chegamos lá, tinha bastante bebês fazendo que estava com suspeito, algum deles deu, nós ficamos tristes. Mas nós estamos dando glória a Deus porque o Senhor Deus permitiu de dar negativo também. Glória a Deus. E isso parece que é bobeira, Irmandade, mas é uma pressão muito grande, a gente fica muito tenso, porque uma Irmandade que eu trabalho na escola, graças a Deus, faz 12 anos que Deus procurou de nós estar ali, e Irmandade, não é mérito meu, mas o Senhor Deus tem colocado muito amor pelas crianças, e ali as crianças gostam muito de mim, e eu sou muito querida, graças a Deus, e é um negócio de abraçar, de apertar, de cheirar, de dar beijo, e eu fico, ai Senhor, tem misericórdia, Senhor, até eu fui isolada, mas nisso eu já estava meio com medo já. Então e os outros me abraçavam, aluno, professora, os pequenininhos, eu falei, tia, e eu falei, Senhor Jesus, se eu tiver, Senhor, com Covid, Senhor, esse medo todo, Senhor, e eu passar para essas crianças, aí eu dou graças a Deus. Isso também passou também, e eu dou glória a Deus também. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e na hora das minhas angústias, das minhas aflições. Deus tem ouvido a nossa oração e tem vindo ao nosso encontro. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito. Santo tu és. Bendito Criador. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Nessa noite eu também sou agradecida a Deus por todas as bênçãos maravilhas que eu colocado na mão dele, pelo esposo, pelo filho, pela música, por tudo que ele fez feito na nossa vida. Nessa noite eu quero agradecer a Deus também por conta de um voto, na verdade 2. Um que meu esposo tinha um desejo muito grande de fazer um curso na área dele, e a qual o Senhor tem realizado o desejo do coração dele, no curso, e ele está muito feliz. E agora a gente ora a Deus para que Deus abra a porta na área que ele escolheu.
O segundo voto também Senhor, por conta da minha menininha, ela é muito agitada, como os irmãos podem ver. E essas 2 semanas atrás que passou, levando ela ali no pronto-socorro, o médico achou ela muito ruimzinha, muito mesmo. Foi fazer raio-x do pulmão, fez exame de sangue e fez teste também de Covid. Eu rendo graças a Deus por quanto veio dar negativa. E porque a aflição tomou muito meu coração, porque ela daquele jeito, daquele estado, a gente fica com o coração bem pequenininho. E por quanto ele é muito agitadinho, ela veio ficar muito prostradinha, muito para baixo. E eu fiz um voto na presença de Deus que se ele viesse ao encontro dela, eu glorificaria o nome dele. Eu também sou agradecida a Deus nessa noite, porque no ano de 2012, se eu não me engano, eu comecei a estudar música e eu não tinha um órgão. E eu sempre pedia para o Senhor um órgão. E eu rendo graças a Deus que Deus tocou o coração da minha tia e ela me emprestou dela por quanto ela não tocava. Aleluia. E ela me emprestou dela. E aquele órgão veio a ficar ruim, veio a começar a falhar as teclas. Foram passando os anos, eu tive uma prova muito grande, como muitos aqui sabem. Eu vim engravidar do meu filho também, eu não era batizado na época. E aquele órgão ficou ali fechado, Aleluia. sem estudar, sem eu tocar. Glória a Deus. Mas o Senhor grande foi a vitória que Ele me deu, por quanto em 2019, como todos sabem, eu me batizei, voltei a estudar. E meu pai sempre falava assim pra mim, que quando eu Aleluia. estudar, ele ia me ajudar a comprar um órgão. Mas como todos os irmãos sabem também, Deus recolheu meu pai, não deu tempo dele me realizar esse desejo. Mas eu sou agradecida a Deus, portanto, há uns 2 meses atrás, uma irmã mandou mensagem pra mim e falou assim: eu tô com um órgão aqui em casa, tá barato. Você tem necessidade aí? Eu falei: tem, pode trazer. E quando aquele órgão chegou na minha casa, Deus tocou no meu coração de que ele não era pra mim, mas sim pra uma irmãzinha minha que também está estudando a música. Aleluia, glória a Jesus. Eu fiz aquela parte e falei: Senhor, está nas suas mãos. Eu poderia muito bem ficar com o órgão, mas eu disse que não. Mais ou menos eu tenho o meu, mas ela não tem, eu vou dar esse pra ela. Eu sou agradecida a Deus por quantas 2 semanas atrás eu vi que uma irmã estava vendendo um órgão. Eu falei: Senhor, eu não tenho condições, mas tu és as minhas condições. Eu rendo graças a Deus que quando foi essa semana, meu órgão novo chegou dentro da minha casa. Meu pai não está aqui para ver essa obra, mas eu tenho certeza que de onde ele está, ele está se regocijando também. Eu sou agradecida a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, obrigado. Amém. Pela irmandade, eu não queria levantar, porque ontem eu levantei, mas o Senhor, Glória a Deus. irmão, visitou muito meu coração, me contar uma obra que Deus fez comigo, algo muito maravilhoso. Tem muita gente, irmão, que não acredita em anjos. E fala que isso é conversa fiada, irmão, mas eu tive necessidade de ter contato com anjos. Aleluia. Irmãos, alguns anos atrás, Deus falou na palavra que eu ia passar uma aflição muito grande. E no dia que eu batizei, sabe, Deus falou: irmão, quando você estiver numa situação e não tiver ninguém que puder fazer nada para você, eu vou estar sempre na cabeceira da sua vida. Irmão, eu passei por um acidente muito grave, que os médicos me fizeram os exames, falaram que nunca mais, nem a minha cabeça não ia funcionar direito mais. Que se eu andasse, eu tinha que andar com um colete ortopédico. Irmão, eu fiquei uma sequela muito grave no meu corpo. Eu tinha um monte de caroço, que é denominado como bico de papagaio, terrível. Tinha mais de 10 caroços aqui na costa. Irmão, e nessa época eu trabalhava na congregação. Aleluia, glória a Jesus. E eu tinha uns 4 carros na congregação. Eu fazia manutenção da igreja grande. Eu trabalhava na central de cozinheiro e no almoxerifado. E também, irmãos, eu era do grupo da visita. E ainda fora os cultos, irmãos,
familiar e de evangelização que eu atendia. Irmão, um carro me pegou, irmão, me jogou a distância. Irmão, me jogou mais de 5 metros de distância. Mas o senhor tinha falado, irmão, da sua palavra, uma semana antes, que aquilo, eu não ia morrer, que aquilo era para me aposentar, que tinha um lugar que era para mim ali reedificar os muros que estavam derrubados de Jerusalém. O senhor tinha me dado aquela visão, né? Falo visão porque não foi de noite, foi de dia, foi na oração. E Deus permitiu, irmão, desse acidente comigo e eu fiquei, irmão, muito ruim mesmo. Quem visse, irmão, aquele carro que me pegou e falou, quem estava nesse carro aqui deve ter morrido. Aquele carro pegou, o carro amassou todo na frente. E o senhor permitiu tudo isso, mas não quebrou nem osso. Mas eu fiquei muito ruim depois, irmão. E aí teve a época, irmão, resumindo bastante. Eu estou pulando mais de 50% do testemunho. Que os irmãos tinham uma missão ali no norte de Minas, lá na Engenheiro Navarro, no Vale do Jequitinhonha. E era longe, eu, irmão, com esse monte de caroço que eu tinha nas costas, eu não aguentava viajar nem 3 horas. Mas os irmãos oraram a Deus, foi irmão Geraldo, Deus mostrou que você tem que ir com nós. Eu falei, irmão, eu não tenho condição de ir. Mas se Deus mostrou, irmão, tem que ir com nós, porque se o irmão não for, nós não vai. Irmão, era uma necessidade muito grande. Eu falei, irmãos, eu não posso, eu não aguento viajar muito tempo assim, devido à sequela que eu fiquei com elas. Irmãos, aquela semana atrás, eu tinha passado no médico, eu tinha passado um colete ortopédico, que ele era amarrado, aquele lado do sovaco, aqui na cintura. Só que aqui nas minhas costas, não ficava desse tamanho assim. Eu usava o paletó, ficava parecendo aquele negócio que o camelo tem nas costas. Eu disse, como é que eu vou ficar na porta? Aleluia. Como que eu vou fazer as coisas na tua obra? Desse jeito, desse cara, eu só isso nas minhas costas. Ali, irmão, eu caí nos pés do Senhor. Bendito Deus. O Senhor tem misericórdia. E o Senhor prometeu que envia um anjo. Irmãos, e quando eu fui na viagem com esses irmãos, eu estou resumindo bastante, para os irmãos terem ideia, eu não aguentava viajar nem 3 horas. O carro quebrou no caminho, o irmão perdeu a estrada, irmão, nós gastamos 22 horas só para ir. Irmão, quando eu cheguei de viagem, parece que não tinha só 10 mil para pagar, parece que tinha os papagaios do mundo todo nas minhas costas. Irmão, minha costa latejava, ia rir, e eu sentava, doía, eu ficava de pé, doía, eu deitava de lado, doía, deitava de brusco, doía, deitava irmão, de costas, com a barriga para cima, doía. Não tinha posição. E aquilo latejando, e foi piorando, até que eu fiquei prostrado em cima de uma cama. Aí, irmão, teve uma noite, já tinha 5 noites que eu não dormia, porque eu não conseguia dormir, tanta dor. Eu fui diante do Senhor e falei, Senhor, teu servo, esse irmão hoje ele é ancião em Rondônia, salvo engano. Foi, o teu servo falou que se eu não fosse, eles não iam. E para suprir necessidade eu fui. Agora, os irmãos, cada um na sua cama, estão dormindo, ou estão trabalhando. Olha a minha situação. Irmão, fiquei numa situação que para me virar na cama, a minha esposa tinha que me virar. Para me levar no banheiro, ela tinha que me levar. Irmãos, e eu ali, deitado na cama, acordado com aquela dor, eu orei ao Senhor e falei assim, olha a minha situação agora. Irmãos, e quando eu acabei de falar, eu estava acordado, Deus me é testemunho do que eu estou falando. Eu vi que entrou um homem, irmão, pela porta do meu quarto. Aleluia. Glória a Jesus. Um homem alto, magro, com a calça preta e com um guarda-porta. Um negócio que eu tive paletó, mas tem bolsos, assim, bolsos grandes. Ele entrou e me saudou com a paz de Deus. Eu falei, amém. Ele já entrou e falou para mim, vira de bruços. E eu virei. Eu fiquei pensando, mas como que esse médico entrou aqui? A minha esposa não levantou para chamar ele. Como que sabia que eu estava doente aqui nesse quarto? Ele não deixava para ninguém. E ali onde é que eu morava, irmão, na viela, tinha que passar por 2 portões para depois chegar na minha casa. Falei, como ele abriu os portões para chegar aqui? E naquilo que eu estou pensando, eu ouvi que ele enfiou a mão nesse bolso aqui e tirou um frasco, tirou uma pasta grossa e começou a passar em volta daquele bico de papagaio que tinha nas minhas costas.
Foi passando. Depois ele enfiou a mão nesse bolso aqui e tirou uma parede desse tamanho assim. E aqui a parede tinha uma luz. Irmão, aquele aparelho brilhava, irmão, que cadeava minhas vistas. Eu tive que pôr a mão no rosto para não ver aquela luz que era tão forte. Ele passou aquele aparelho nas minhas costas, de baixo até em cima. Quando ele passou aquele aparelho, irmãos, ele enrolou o aparelho de novo na flanela, pôs no bolso e foi embora. Paz de Deus, irmão. Aí eu fiquei pensando, mas espera aí. Como que esse médico veio, ninguém chamou no telefone dele? Naquele tempo eu não tinha telefone. Eu não tinha, porque ele sabe que eu estava nessa situação e trouxe todos os remédios certinhos, que sarou. E naquele momento era aquele alívio, né? Que sarou, parou de latejar e tudo. E eu dormi. Glória a Deus. Irmão, e naquele tempo, irmão, eu nem consegui nem descer da cama sozinho. Minha esposa tinha que me ajudar. De tão ruim que eu estava. Perna travada, coluna travada. Irmão, eu esqueci que eu estava com aquele problema. Eu acordei e levantei. Quando a minha esposa levantou, eu já estava lá, eu tinha que descer uma escada para ir, eu morava no Sobrado. Tinha que descer uma escada, irmão, quem falou que eu conseguia sozinho descer aquela escada? Quando a minha esposa levantou, irmãos, eu já estava lá embaixo na cozinha, sentado lá. Olha, Jana, o que aconteceu com você? Eu não estava nunca. Eu acordei cedo, peguei e levantei. Falei, mas suas costas. Aí, irmão, que eu fui lembrando das minhas costas. Glória a Deus. As minhas costas não estão doendo, não. Aí, irmão, a minha esposa pegou e passou a mão na minha costas. Poxa, mas cadê os caras das suas costas? Irmão, o Senhor trocou minha coluna. Amém. Glória a Deus. Os irmãos depois, se não quiserem acreditar, eu não sei se eu tenho a chapa mais em casa, mas, irmão, não ficou um só caroço na minha coluna. O Senhor me libertou por completo. E o Senhor, não sei por que o Senhor pediu para eu contar essa obra aqui. E eu resumi, irmão, porque alguns já assistiram, e essa obra é muito comprida. Mas se alguém quiser ouvir ela completa, pode ir na minha casa, pode ir na sua casa, eu vou contar para você com detalhe do que eu fiz. Mas o essencial, irmão, é isso, que o Senhor trocou a minha coluna. Amém. Um caroço na minha coluna. E eu digo para os irmãos, não vou contar as outras partes, mas 3 vezes, irmão, o Senhor já mandou anjo na minha casa. Glória a Deus. E as 3 vezes, irmão, não tem. Não, essa época eu não era sério, não. Não, pô, você é sério, você não sabe. Irmão, eu vi 3 vezes anjo na minha casa, sendo que uma vez ele me ajudou a atravessar o trânsito, e eu já era deficiente visual, mas a minha esposa viu também. Glória a Deus. Mas quando nós somos agradecidos, sumiu na nossa frente. Mas é essa que eu não vou contar. Mas eu estou contando, foi essa que Deus mandou contar. Eu agradeço a Deus, irmãos, que a gente é fraco, errando. Irmão, não tem condição nenhuma, né? Mas quando o Senhor me chamou na graça, o Senhor me fez essa promessa que eu falei no princípio do testemunho. E o Senhor falou, eu te chamei para ser testemunho da minha obra na terra. Assim eu agradeço a Deus, irmão, por tudo, por essa força, pela sua grande misericórdia, pela tua benignidade. Eu agradeço a Deus por tudo, agradeço ter mandado ter orado a Deus por nós. O nome do Senhor nosso Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, seja hoje e eternamente, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Também, rápidas palavras, dando graças a Deus nessa noite, pela obra de salvação, conserto eterno. O Senhor também nos fez participante, por sua misericórdia, pela esposa, filha, lar de paz, por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado, além daquilo que merecemos. O Senhor tem sido o nosso refúgio, nosso socorro presente. Também dando graças a Deus, o Senhor tem preparado de congregar por esses dias em Pouso Alegre, também na sexta-feira em Cachoeira de Minas e de outros lugares que talvez não lembramos mais. E desses lugares trouxe saudação para vos saudar com a santa paz de Deus. Amém. Também rendo graças a Deus, muitos votos tenho feito, o Senhor não tem olhado a minha fraqueza e tem vindo ao meu encontro. Também agradeço a Deus nessa noite, não posso deixar de agradecer a Deus por uma obra muito maravilhosa que o Senhor tem feito na nossa vida,
Indo graças a Deus, irmãos, que essa semana passamos uma prova espiritual muito grande na nossa casa, uma prova de fogo, irmãos. Eu rendo graças ao Senhor, que nessa prova que nós estávamos, irmãos, nessa guerra difícil, conversei com a minha esposa algum assunto, ela foi para casa muito provada, eu fiquei no trabalho. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que o Senhor fez uma obra que nem imaginávamos. Ela foi orar à tarde ainda. Eu rendo graças a Deus que naquela oração, irmão, o Senhor também batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Eu creio que foi um sinal de Deus nas nossas vidas, irmãos. O Senhor tem nos colocado nesse ministério, sem condição, sem capacidade, aleluia, sem força, tem dias, mas eu creio que Deus, Ele faz tudo na medida necessária para nos manter de pé. E quando menos esperamos, Ele nos surpreende com uma obra, aleluia, mostrando que Ele está cuidando de cada detalhe na nossa vida também. Muitas obras o Senhor tem feito, tem nos guardado, aonde temos ido, e nós estamos aqui dizendo que Deus é bom. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então fica encerrada esta liberdade, irmãos. Vamos ler a lista de batismo.